Que o Senhor te use poderosamente, pastora. Vamos passar para a parte muito importante, palavra do Senhor. Pode vir, aplauda o Senhor pela vida desse instrumento, como ela me abençoa. Eu falo para eu estar aqui hoje, tem muita, mas muita semente dessa mulher, gente. Tem muita, ela nem sabe. Oh, meu Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor te use poderosamente. Glória a Deus. Já vi essa mulher em algum lugar? Boa noite, queridas. Que bom a gente estar junto aqui. Eu sei que o Senhor já tem feito coisas maravilhosas aí. Encontrei com a Raquel na hora do almoço, almoçamos juntas. E eu sei que Deus tem falado poderosamente ao coração de vocês sobre esse tema tão relevante, tão importante. Nós fomos chamadas para frutificar, de fato, né? E eu sempre, quando eu vou falar sobre algum tema, eu gosto de revisitar o significado da palavra, mesmo que a gente já conheça. É tão bom a gente ir lá no dicionário e a gente se lembrar do que significa essa palavra, né? E eu fui lá, ativar. O que é ativar? Dar atividade a. Apressar a execução de, estimular, avivar. Olha que maravilha essa última palavra. Avivar. É isso que o Senhor quer fazer. Ativando em nós aquilo que Ele já colocou, que Ele já plantou, que Ele já te chamou para fazer. Mas tantas vezes, tantas coisas atrasam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e não é porque Ele se atrasa, mas porque muitas vezes nós permitimos que alguns entulhos, algumas coisas entrem, algumas distrações, né? E agrada ao Deus desse século nos distrair, para que a gente não cumpra de fato aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra nessa terra. Agora, não é só sobre nós derramarmos na vida dos outros, nós produzirmos frutos. Eu gostei demais desse pé de limão siciliano. Não é só sobre aquilo que as pessoas vão receber através da nossa vida, o fruto. E eu gosto desse exemplo do limão, ou da laranja, ou da mexerica, porque além de matar a fome, também mata a sede, né? Tem o sumo, tem o bagaço, enfim. Mas também a árvore da sombra, é tanta coisa. E quando a gente pensa no que a Bíblia está dizendo sobre frutificação, é bom a gente entender desde o princípio. O contexto que o Senhor fala de frutificação no Novo Testamento, ele é usado principalmente para se referir aos efeitos visíveis da fé verdadeira e a transformação interior do crente. O fruto é uma consequência. Primeiro a árvore é uma semente, depois ela vira uma pequena muda, depois ela cresce e se desenvolve. Muitas florescem segundo a sua espécie, e o resultado final é o fruto. E é tão interessante que você pensa, o fruto, pronto, chegamos no final. Você pode contar quantos frutos deu numa árvore. Você pode, se você chegar ali, você vai conseguir contar o fruto. Quantos frutos essa árvore produziu nessa estação? Mas você nunca vai poder contar quantos frutos vão sair das sementes que estão dentro desses frutos. São incontáveis. Você pode abrir uma laranja, uma mexerica, um limão e também contar as sementes que estão lá dentro. Mas você nunca vai conseguir contar quantos frutos virão daquelas sementes. E às vezes a gente se deixa tão impressionar pelas coisas grandes. E quando a gente olha para uma semente, ela é tão pequenininha, ela é tão miúda. E o Senhor não está ilustrando a frutificação, Ele não está desenhando para a gente a frutificação apenas como
uma coisa visual apenas. Ele também está querendo que a gente entenda o significado mais profundo do que é frutificar. Bom, vamos lá. Nós temos alguns significados de frutificar no Novo Testamento. E produzir boas obras e ter um comportamento cristão é a fase 1 desses frutos que são ensinados aqui por Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus 7, do 16 ao 20, diz assim: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Olha o que Jesus está ensinando aqui, logo no primeiro evangelho, no evangelho de Mateus. Ele está falando que existem árvores boas e existem árvores ruins. As duas dão fruto, gente? As duas frutificaram. As duas frutificam. Mas ele está falando claramente que pelo fruto você conhece a árvore. E às vezes você pensa assim: ah, Helena, mas isso é mais ou menos, né? Porque tanta gente que eu pensei que dava bom fruto, quando eu fui ver, era o maior fura-olho, era um traidor, era aquilo outro. Mas acontece que frutos de verdade não podem ser disfarçados. Se eu pegar nesse fruto aqui, deixa eu ver, deixa eu conferir, deixa eu ter certeza. É de plástico. Como é que eu sei que é de plástico? Só por ver? Eu tenho que me aproximar. Eu tenho que pegar. Ele é leve. Ele não tem o peso. Não tem o cheiro. Ele não produz nada. É só aparência. E infelizmente, gente, nós estamos nos deixando envolver e levar pela aparência de bons frutos. Mas não é isso que Jesus está falando aqui. Ele não está falando sobre a aparência do fruto. Ele está falando do fruto verdadeiro. E para você saber o fruto verdadeiro, você tem que andar junto. Você tem que caminhar junto. Você tem que sentir o cheiro, o peso, o sabor, o sumo. E quem conhece a gente melhor, gente? Quem anda junto com a gente? Quem conhece o nosso cheiro, o nosso peso, nosso sabor? Quem anda mais perto de você? É fácil a gente ser uma bênção e parecer frutífero para a pessoa que te vê uma vez por semana. Para a pessoa que você performa fruto. Mas nós somos de verdade quem nós somos dentro da nossa casa. Aleluia. E é lá que a gente precisa frutificar primeiro. Primeiro, aquilo que está dentro de nós floresce. E depois vai nutrir, além de nós mesmas, curar a nós mesmas, vai se derramar. Para quem? Para quem está mais próximo a nós. Jesus está confrontando aqui claramente que a árvore boa não pode produzir bons frutos. Mas ela pode parecer boa. E ela pode produzir frutos aparentes. Nós estamos vivendo de aparência, minhas irmãs. Você não precisa responder para mim, é uma autoavaliação. E eu confesso a vocês que toda palavra que Deus coloca na minha boca, eu sou provada primeiro nela. Meu ouvido é mais perto da minha boca. Nós precisamos de fazer uma autoavaliação, sempre. Porque é muito fácil no contexto que nós estamos inseridos, sermos hipócritas. O hipócrita é o quê? É aquele que parece ser o que não é.
Você lembra da parábola da figueira? Jesus vai até a figueira, não é a parábola. Jesus, aconteceu de fato. O episódio de Jesus, ele vai buscar fruto. Mas peraí, Helena, Jesus foi buscar fruto, mas não era a época de fruto. Mas acontece que Jesus, vendo folhas na figueira, ele sabia que podia ter um fruto temporão, mesmo que verde, mesmo que ainda não pronto, não concluído, dava para matar a fome, mesmo que não fosse aquele fruto ideal, saboroso, apropriado. Mas quando ele chega ali, era só folha, parecia, mas não tinha. Nós temos que abandonar esse lugar da aparência, numa sociedade que vive de aparência. A gente é a geração das redes sociais. Hoje tem até, né, nós mulheres conhecemos bem esses termos, né? O look para parecer rica. Vocês já viram isso? Look de rica. As blogueiras ensinam como parecer rica. Eu não quero parecer rica, eu quero ser. Mas muita gente está satisfeita com só parecer. Por isso, a bolsa falsa tem um lugar no nosso meio. Gente, você não precisa de bolsa, nem a verdadeira, nem a falsa. Sabe, você não vale por uma bolsa. Você vale o preço mais caro desse mundo. Mas a gente quer impressionar. A gente quer parecer. E o Senhor nos convida a abandonar essas coisas. E nos convida a ser. E não apenas parecer. Muito bem, quando a gente continua observando o que o Senhor traz para a gente, através da sua instrução sobre frutificação, e nessa primeira parte ele está falando sobre produzir boas obras. Isso tem tudo a ver com o comportamento cristão. Por isso que ele disse no texto de Mateus: pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Pelo comportamento, pela reação, pela palavra, por aquilo que escreve, por aquilo que fala, por aquilo que derrama quando está com raiva. É aí que você vai conhecer a árvore. Gente, pessoas perfeitas não existem. Vai ter aquele dia que você vai ter que querer dar a voadora na cara da outra. Porque nós estamos lidando com o seu ego. É só questão de vaidade, dos seus arrobos de grandeza, dos seus... Não, gente. Às vezes, você dá muito ouvido para a sua carne, é você ter a sua dor de estimação. Ai, eu fui abandonada, eu fui violentada, eu fui abusada, eu fui traída, eu fui, meu pai, minha mãe me fizeram, meu professor do ensino médio, meu primeiro namorado, meu marido que eu confiei. Gente, Jesus é cura. Mas tem gente que gosta da própria dor. É um processo inconsciente, é claro. Mas tem gente que se apega a um saco de lixo e não larga ele por nada. Jesus está convidando. Está cansado, está sobrecarregado? Vem cá, chega perto. Eu quero te aliviar. Eu quero tirar esse fardo de sobre você. E eu quero te ensinar sobre mim, que sou manso e humilde de coração, para você encontrar descanso para a sua alma. Mas espera aí, se eu for curada, ninguém mais vai me ouvir. Se eu for curada, ninguém mais vai prestar atenção em mim. Se eu for curada, como é que vai ser o meu testemunho? Sabe, gente, tem gente que ainda testemunha e vira testemunho. Que é só desgraça, aí no final conta toda a história terrível, tudo que Satanás fez, tudo que a dor te fez, tudo que te causaram, tudo. Aí depois faz, aí Jesus veio e me salvou. E isso aponta para algo muito preocupante no nosso meio. Talvez você conheça essa pessoa, ou talvez hoje o Senhor esteja mostrando que você é essa pessoa. Porque, gente, mau hálito, a gente não sente que tem. Todo mundo está perto, sabe, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos. A gente se acostuma com o próprio cheiro, até com o próprio perfume. A gente se acostuma, os outros estão falando, você está cheirosa, você não sente, já está acostumado. Por isso que é tão importante nós vivermos em comunidade, em amorosa comunidade.
Porque quem te ama vai te dizer gentilmente as coisas que você precisa saber sobre você mesmo. O bajulador não te ama. O bajulador lambe o chão que você pisa até você escorregar e cair. Quem te ama, te confronta em amor. Quem te ama, te diz a verdade sobre você mesmo. A amiga é aquela que fala assim: amiga, tem boi na linha. Eu prefiro ouvir, passar até o constrangimento de falar: tem um feijão no seu dente, do que todo mundo ficar vendo feijão no seu dente e você não saber disso. Sabe aquela irmã que vende legging branca na igreja? Ou em qualquer outro lugar, gente. Legging branca não devia ter sido inventado. Legging não devia ter sido inventado. Mas vamos pegar aqui a legging branca. Gente, a legging branca diz verdade sobre nós. E uma mulher que sai por aí, mesmo que ela tenha um corpão, gente, ela sai por aí de legging branca, ela não tem amiga. Ou ela não dá ouvido. Mas aí já é problema dela. Nós precisamos de uns dos outros para nos aconselharmos mutuamente e nós sermos instrumentos de bênção e de cura na vida umas das outras. Isso também é frutificação. Isso tem tudo a ver com dizer a verdade, com sermos honestos e nos afastarmos da hipocrisia. Gente, a única vez que você vê Jesus sendo contundente, ele pega a adúltera e fala assim: vai, não peques mais. Eu não te condeno, vai, não peques mais, muda de vida, entre outro caminho. Ele vai comer na casa do pecador, do publicano. Ele não tem problema com o pecador, mas ele tem problema com o hipócrita. Com quem parece ser, com quem se vestia adequadamente, com quem tinha as franjas das roupas bem destacadas, com quem gostava de ficar orando em praça pública para ser visto pelas pessoas. Ele sabia que aquilo era só verniz, não era essência. Mais uma vez, o fruto de plástico é confrontado por Jesus. E lá, ainda dentro disso, em Efésios, no capítulo 2, de 8 a 10, ele diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ele já planejou a frutificação. Ele já planejou de antemão, antes que você entendesse que você precisava de Jesus, que você precisava ser alcançada pela graça, perdoada dos seus pecados. Ele já tinha planos de frutificação para a gente, para mim e para você. E aí, uma vez que você encontrou-se com esse amor, foi transformado, impactado por esse amor, agora o inimigo das suas almas, das nossas almas, que não pode roubar de nós a salvação em Cristo Jesus pela graça, ele vai tentar atrasar a frutificação. Ele vai tentar reter. Tá bom, você foi salva, mas você não vai sair daqui. Você vai continuar nesse lugar aí, ó, de dor, de lamento, de culpa. Jesus já te perdoou, você já foi lavada, restaurada, mas tem gente que está carregando, sabe, a culpa. O que eu fiz. Tem gente, as pessoas que carregam a dor, tem pessoas que carregam a culpa. E minha linda, eu tenho que te dizer, a sua dor e a sua culpa vão abortar a frutificação que Deus quer fazer. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Helena, mas você não sabe o que eu fiz, Helena. Eu adulterei, eu abortei, não há exceção. O sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado, de todo o pecado, de todo o pecado. Silencia o acusador que tem colocado o fardo que Jesus já tirou das suas costas.
Jesus já tirou os fardos, já te perdoou, já se esqueceu do seu pecado, mas você vai lá e pesca o pecado de volta, acredita no adversário da sua alma e você não se sente perdoada ou você não se perdoa. Se Jesus, que é perfeito, te perdoou, quem é você para não se perdoar, minha linda? Pare de dar ouvidos a Satanás, siga em frente, não olhe para trás, não pesque de volta o que Jesus já levou. E não volte a cometer o que você cometeu. Que aquilo que um dia você já fez de afronta contra o Senhor, de afronta contra você mesmo, de afronta contra o seu próximo. Que você tire disso uma grande lição e faça do limão a limonada. Mas tem gente que, em vez de fazer limonada, está chupando o limão com casca e tudo. Porque esse é o acusador. E o serviço dele é esse, é nos acusar e nos paralisar. Somos feitura dele. O Espírito Santo nos foi outorgado para nos tornar semelhantes a Jesus. Às vezes a gente olha para a pessoa do Espírito e a gente acredita que o Espírito Santo ele foi nos dado para nos batizar com alegria, com dons. E é maravilhoso. Sim, o Espírito Santo também faz isso, nos dá dons. E a fim de que sejamos frutíferos e férteis e sirvamos uns aos outros através dos dons. E não nos gabemos deles. Mas antes de mais nada, o Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é que nos apresenta Jesus Cristo como Salvador. Você pensa que você compreendeu a graça, a fé, Jesus, pelo seu intelecto? O Senhor se mostrou a você. Ele se revelou a você. Ele se deixou conhecer por você. Que privilégio. Ele quer usar a sua vida para se tornar conhecido também de outras pessoas. Então, antes de mais nada, a frutificação ela começa em nós mesmos. Primeiro, a semente tem que cair aqui dentro, nos curar, nos limpar, nos transformar. E uma nova vida começa a partir disso, gerando em nós testemunho, caráter, novas decisões. Frutificar aqui nesse contexto significa viver uma vida que glorifica a Deus. Aí nós caminhamos um pouco mais. Desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Não vou ler, você já sabe de qual, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Uma vez que nascemos de novo, fomos perdoadas, fomos saradas. O Senhor nos chamou para perto. Agora o Espírito Santo vai desenhar em nós, formar em nós, forjar em nós o caráter de Cristo. Isso se manifesta como? Pelo fruto do Espírito. Pensa comigo. Amor. Gente, o nosso amor, ele é muito vago. O nosso amor é muito parcial. A gente ama quem pensa como a gente, quem é parceiro, quem comunga das mesmas ideias, quem gosta das mesmas coisas, quem frequenta a mesma igreja, quem vota no mesmo político. Mas não é esse o amor de Deus. O amor que o Senhor quer nos ensinar a sentir é um amor que não busca nada em troca. É um amor que só pode nos ser dado por Ele. A gente não produz esse amor, como a gente não produz fruto. A indústria caprichou, a indústria faz frutos legais, mas é só aparência. Da mesma forma, o amor que o mundo dá, que o mundo ensina, que o mundo propaga, o que eles estão chamando de amor aí, é tão raso. Quando não é distorcido.
chamam de amor, o que na verdade é desejo, é cobiça, é sexo, é interesse, chamam de amor. Mas o amor de Deus é elevado. É aquele que está descrito em Coríntios, capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. É aquele que depois de que todas as coisas vão passar, vai permanecer. E é esse amor que o Senhor nos convida a amar. Como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. É fácil, gente? Ixi, pega, né? Amar quem a gente prefere, fácil. Amar quem pensa igual a gente, fácil. Amar quem vota no mesmo candidato que a gente, fácil. Mas, ó Jesus, amar quem pensa diferente, amar quem te maltrata. Ah, Helena, mas aí também é masoquismo, né? Não. Essa mentalidade de amor que distorce é o amor humano. Eu não preciso gostar para amar, não, gente. A gente mistura tudo. A gente fala gostar, se identificar, ter afinidade, amar. Tudo a mesma coisa. Não, é maravilhoso quando a gente ama quem a gente se identifica, quem pensa como a gente. É mais fácil. Mas para eu amar uma pessoa, eu preciso ser cheia de Deus. O fruto do Espírito tem que estar sendo cultivado em mim, para na hora H, na hora que a pessoa vier com o ódio dela, com o veneno dela, com as palavras rudes dela, você vai responder com gentileza, com paciência. Às vezes, simplesmente você vai responder com seu silêncio. Você olha e fala assim: oh Deus, ela não entendeu nada ainda. E uma paz inunda o nosso coração. Gente, é para lá que o Senhor quer nos levar. É nesse lugar que o Senhor precisa colocar a igreja nos nossos dias. Não uma igreja cativa das suas próprias opiniões e desejos, mas uma igreja rendida ao amor de Cristo, que nos conquistou, que nos invadiu, que nos modificou. É esse amor que o Senhor quer derramar na vida do outro que está atolado no pecado, do outro que está cego nos seus delitos e pecados, do outro que está morto, do outro que não consegue enxergar um palmo diante do nariz, porque está cego pelo Deus desse século. Mas se nós julgarmos na mesma moeda que Satanás joga, que amor é esse? Que resposta é essa? Gente, quando Jesus é beijado por Judas no jardim, ele podia ter olhado para Judas e falado: puxa vida, hein, Judas? Andou comigo 3 anos, cara. Você viu tanto milagre, tanta maravilha. O que você está me beijando aqui, seu traidor? Oi, junto. Não foi nada disso que Jesus falou. Jesus já sabia o que Judas estava fazendo, mas olha para ele e fala: aqui vens, amigo. Vocês acham que Jesus estava sendo irônico? Jesus estava deixando claro: o que você está fazendo, Judas, não muda quem eu sou. Não muda a minha natureza. Ele sabia que Pedro iria traí-lo, mas lavou os pés de Pedro também. Quando ele lavou o pé dos 12, Judas e Pedro estavam no meio. Tomé, que ia duvidar, estava no meio. Jesus lavou o pé aos 12 discípulos. E ele já sabia, conhecia cada um como a palma da mão. Ele está dizendo claramente: você ainda não está pronto, mas eu te amo assim mesmo. Quando ele ressuscita, o que ele fala para Maria? Vá, diga a Pedro e aos outros. Olha a preocupação de Jesus, gente. Eu fico imaginando
Pedro, quando entrou no túmulo e viu que estava vazio, ele pensou, e agora? E agora? Agora ele ressuscitou, agora ele sabe que eu neguei ele. E aí ele se encontra com os discípulos a primeira vez, e ele não fala nada com Pedro. Vocês já imaginaram a aflição de Pedro? A vergonha de Pedro? Então, vou pescar. Voltou para as redes, voltou para o barco, voltou para a prática antiga. Jesus já tinha tirado ele de lá, feito dele pescador de homens, mas a culpa, o medo, a autorrejeição fez Pedro retroceder. Mas Jesus falou, foi lá encontrar com ele na praia. Pedro, tu me amas? Ai, Jesus. Ele não falou, você me negou, seu picareta. Você estava comigo. Pedro, você era os top 3, Pedro. E todo milagre que os outros não participaram, você estava lá, cara. Foi isso que ele fez, gente. E é nesse amor que ele quer nos fazer frutificar. Mas sozinho, gente, a gente chega lá não. A gente não chega lá. A gente até se esforça. Mas a gente não chega lá. Ah, Helena, que má notícia que você está dando? Não estou dando uma notícia. Jesus deixou claro, sem mim nada podeis fazer. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O problema, gente, é que a gente está querendo viver um cristianismo sem Cristo. O problema é que a gente está querendo ser um frequentador de igreja, mas não ter comunhão com Deus, íntima e pessoal. O problema é que a gente faz campanha para tudo, menos para ser mais santo, mais puro, mais parecido com Ele. A gente faz campanha por prosperidade, a gente faz campanha por carro novo, por um novo emprego, a gente faz campanha até para multiplicar, até por... Oh, Senhor, eu quero multiplicar minha célula, eu quero ganhar mais pessoas para o Senhor, muito nobre, mas volta lá, vai para dentro. Porque quando a gente está cheio de Deus, gente, a gente derrama a Deus. E quando a gente derrama a Deus, Ele faz o que Ele tem que fazer. O que só Ele pode fazer. Por isso nós temos que nos ocupar como Maria. Nós queremos muito trabalhar para Deus. Então vamos embora. Fomos ativadas para produzir fruto. Partiu! Vamos trabalhar para caramba. Não. O trabalho vem como uma consequência natural de estar aos pés do Senhor. De amar Jesus com a vida, não com as obras, não com o serviço. Marta estava ativada no serviço, e graças a Deus pelas Martas. É maravilhoso o serviço é divino. O Senhor nos chamou para servir uns aos outros. Quando Ele está ali nos últimos momentos com seus discípulos, Ele dá o exemplo. Ele lava os pés dos discípulos e fala, está vendo o que eu estou fazendo? Vocês façam isso também. Ele estava mandando lavar o pé de todo mundo até o século 21? Não. Ele estava falando, tome o lugar do menor e provê o que o outro precisa. Porque também é isso, gente. Servir não é dar o que o outro quer, não. Servir é prover o que o outro precisa. O Senhor está nos chamando para nos aquietar aos pés dEle, para conhecê-lo intimamente, para conhecermos a sua palavra. Tem gente que caminha com Jesus tem 10 anos, nunca leu a Bíblia toda. Essa convocação que está sendo feita aqui, gente, vamos ler a Bíblia, o que a pastora Lila acabou de falar, nós precisamos de nos voltar pela palavra, porque a palavra é que nos fortalece, nos forja, nos molda, nos faz conhecer a Deus. Mas é mais confortável a gente conhecer a Deus através dos pastores, do YouTube. Eu fico muito feliz de vocês me seguirem lá no YouTube. Eu quero servir você e ser uma bênção para você. Mas tem coisas que Deus quer falar para você, pessoalmente. Tratar com você pessoalmente. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Vai conhecer Deus. Gente, eu tenho insistido nisso tanto. Essa bandeira que eu tenho levantado nos últimos anos, porque eu comecei a ver perplexa o quanto tem gente na igreja há anos que não sabe o básico da Bíblia. E
conhecer a Bíblia, gente, não é só conhecer um livro, não. Não é só informação intelectual, não. É através das Escrituras que nós conhecemos o caráter de Deus, a maneira como Ele age, o que Ele repudia, o que Ele abomina, o que Ele é atraído. As Escrituras nos mostram a face de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. E uma vez que a gente conhece isso vai mudar o nosso coração e a nossa mentalidade. E se muda o coração e a mentalidade, muda a vida, muda as respostas, muda a reação, muda as atitudes, muda a família, muda tudo. Mas tem um tanto de gente que pratica fielmente a religião, mas não muda nada. Continua a mesma pessoa, só com uma roupinha de crente. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, queima ele. A gente fala o crentez fluente, o evangeliquez está na ponta da língua. Misericórdia, olha o manto. Tem umas coisas que só a gente entende. Nada além do sangue. Quem não conhece isso aqui, quê? Povo estranho. Mas a fé cristã, a caminhada cristã é muito mais do que isso. O fruto do Espírito só pode ser produzido em nós quando nós nos enchemos de Deus, quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos rendemos a Ele, quando a gente admite diante de Deus: Senhor, sem o Senhor eu não consigo, eu não posso. Senhor, eu estou com vontade de torcer o pescoço dela, Senhor. O Senhor sabe, mas eu não quero continuar assim. Eu não aceito continuar assim, Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e eu preciso aprender com o Senhor a responder como o Senhor respondeu a Judas. Eu não posso, não quero mais responder como Helena, eu quero responder como Jesus. Eu não quero lidar com os meus problemas pessoais como Helena, eu preciso lidar com os meus problemas pessoais como Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Frutificar, evidenciar esses atributos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos de frutificar isso, minhas irmãs. Ser ativadas na frutificação no Espírito, em nome de Jesus. E finalmente, o desfecho é outras pessoas serem alcançadas por Cristo em nós. Esse é o desfecho, esse é o ápice. Quando a vida de Deus está em você, pulsando em você, você responde como Cristo, você reage como Cristo, você perdoa como Cristo, você pede perdão quando você erra, você é movida pelo Espírito, você não é mais apegada nem às suas dores, nem às suas culpas, você caminha em liberdade diante de Deus, e isso começa a reverberar onde você andar. Gente, não tem jeito de uma mulher cheia do Espírito Santo entrar num lugar e esse lugar continuar do mesmo jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mesmo falando de assuntos comuns do dia a dia, ela é cheia do Espírito. Ensinando, ela é cheia do Espírito. Abraçando, às vezes não fala uma palavra, só abraça. E é o abraço de Deus. Há uns meses atrás eu conheci uma senhora. Ela ficou famosa aí na internet com aquele documentário Fé Não Fingida, que várias senhorinhas, né, vão dando testemunho no YouTube, e eu recomendo que vocês assistam, é sensacional.
Fala daquelas irmãzinhas de oração, aquelas senhoras idosas, fiéis, do joelho, do coque. Oh, Deus poderoso! Eu encontrei com a irmã Lídia, lá em Recife. Eu vi um trechinho de uma pregação dela falando sobre ser evangélico. E aquilo me impactou tanto. Não quero saber se você é evangélico, você está em Cristo? É completamente diferente ser evangélico e estar em Cristo. Eu achei que ela fala com tanta autoridade, passei a acompanhar a irmã Lídia, querer ouvir as palavras dela. Que bênção! E aí, cheguei lá e o pastor, um dos pastores daquela casa sabia que eu tinha uma quedinha pela irmã Lídia, trouxe a irmã Lídia para me conhecer. Oh, Jesus! Quando Jesus entra na sala, não precisa de palavras. Ela entrou, olhou fundo nos meus olhos, me abraçou, passou a mão no meu rosto e falou assim: oh, menina. Ela não falou mais nada. Não precisava. Jesus falou tudo nela, na atitude dela, nos olhos dela. Quando falou menina, não era a irmã Lídia, era Jesus nela. Ah, Helena, menina. Eu me senti tão amada, sem ela dizer eu te amo. É esse tipo de fruto que Jesus quer frutificar em mim e em você. A sombra de Pedro curava. Era a sombra de Pedro? Era Jesus em Pedro. Era a vida de Deus em Pedro. O fruto de verdade, o fruto consistente, ele mata a sede, mata a fome, encharca as suas mãos de perfume. Você não consegue lavar a mão e tirar o cheiro de uma mexerica quando você descasca. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. A fim de que o mundo conheça a Cristo. O mundo quebrado, partido, ferido, ressentido, amargurado, invejoso, rancoroso, vingativo. É isso que o mundo é. E o Senhor quer nos levar na contrapartida disso. Numa outra linguagem, numa outra proposta. Recentemente, eu ouvi o testemunho de uma missionária. Eu até repostei isso no meu Instagram, mas eu tive que tirar por questão de segurança. Ela trabalha em áreas onde o evangelho é perseguido. E ela me pediu: Helena, meu vídeo está lá no seu Instagram, você pode apagar? Porque eu preciso desaparecer. Porque os lugares onde eu ando, eu não posso deixar rastro. E ela estava contando a história de um missionário que ela conhece, um amigo, parceiro de jornada, de missão. E ele foi preso. A gente sabe que isso acontece nos países do islamismo radical, né? Os islamistas, mais do que muçulmanos, os islamistas, eles são aqueles que acreditam que se matar um infiel, tem uma cadeira especial no céu. Então, para eles, matar quem pensa diferente é motivo de glória. E eles vivem pregando o evangelho nessa realidade, dura realidade, onde o evangelho é perseguido e os cristãos são mortos. É nessa realidade que eles trabalham. E esse amigo dela foi pego. E ele começou a ser torturado para negar a Cristo. Ele só deixaria de ser torturado e morto se ele... Porque eles não matam, eles vão torturando até a pessoa desistir de Jesus. Aí eles vão, vencemos. E ele estava sendo torturado. E ele começou a apanhar na boca.
A boca dele era esmurrada e começou a quebrar os dentes dele. E as pessoas que estavam torturando se revezavam e falavam: se você cuspir, você morre. Então ele tinha que engolir os dentes que quebravam. Sangue, dente que quebrava. E ele estava amarrado no chão, levando chute, joelhada, soco na boca, apanhando. E aquilo já estava acontecendo há horas. E aí ele não estava aguentando mais. E ele fala assim: Jesus, eu não aguento mais. Eu não dou conta mais, minha força está indo embora. Me leva. E ele falando com o Senhor, o cara que estava com ele voltou. O cara que tinha prendido ele voltou. Quando o cara entrou na sala para uma outra sessão de tortura, ele ergueu os olhos e olhou para o cara. Quando ele olhou para o cara falou: não me olhe assim. Não me olhe assim. Eu não suporto esse amor. E começou a chorar. Soltou o cara. E falou: me fala sobre ele. Cristo em vós. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar, gente. Por isso a igreja no Ocidente ainda é tão menina. A gente é tão criança ainda. Mas o mundo está brabo. A coisa está esquentando, gente. A chapa está esquentando. Por isso que eu disse no princípio que esse tema é tão apropriado. Acabou de meninice, gente. É tempo de nós tomarmos o nosso lugar como filhos e filhas do Senhor, refletindo a imagem dele por onde nós passarmos e estarmos prontos para morrer por ele, para sermos presos por ele. Tem gente que não aguenta nenhum cancelamento na internet, vai aguentar morrer por Jesus? Que ele nos ajude. Mas para ele nos ajudar, para a gente chegar lá, esse missionário que estava no chão, prostrado, ele olhou, o eu dele estava exausto, mas Jesus estava transbordando da dor dele. E é isso que o Senhor quer fazer em nós, meus queridos. Que quando a gente não tiver nada para dar de nós mesmos, Ele seja tudo em nós. Ele seja completo em nós, Ele seja perfeito em nós. E nos leve a esse lugar que a gente não consegue ir nas próprias forças. Não consegue ir pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, pelo nosso estudo, pela nossa capacitação. É só nele. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza mais fruto. Parênteses. Viver com Jesus, só felicidade, só alegria e prazer, não. A alegria com Jesus é aquela que existe apesar de. Tudo ao redor está pegando, mas ela está. Não depende da circunstância, não depende da conta do banco, não depende da sua saúde física. Ela está. Por isso que é algo que a gente não acha e não produz com o nosso esforço. É algo que Deus coloca em nós. Ele poda para que produza mais fruto ainda. Então, em momentos da nossa vida que você pensa que Deus está te esquecendo, que Deus não está ouvindo a sua oração, não, meu querido, Ele está te podando. Ele está te podando para que você não se soberbeça. Ele está te podando para que você dê mais fruto ainda. Ele está te podando para que você derrame mais dele ainda. Então não desanima não,
Porque quem ele já desistiu, ele corta. Mas a quem ele quer fazer mais, ele poda. Para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Vocês viram que tem uma condição aqui? Para Deus permanecer em mim, para Jesus permanecer em mim, eu preciso permanecer nele. Permanecer. Se demorar. Estar junto. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é algo que você pratica aos domingos. Cristianismo não é algo que você pratica aos domingos. Você é cristão trabalhando, você é cristão limpando o chão, você é cristão trocando fralda, você é cristão, você é cheio de Deus onde você entra. Onde você entra não fica mais o mesmo ambiente, o mesmo lugar. A sua presença transforma porque você está cheio de Deus. Isso é muito sério, gente. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele não está mentindo, mas tem uma condição. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E isso nos volta ao princípio dessa palavra. Começa dentro. Começa no relacionamento com Ele. Começa nele fazendo as limpezas. Nos espinhos, nas folhas secas. Nas feridas, no passado. Começa ali, no quarto. Nas lágrimas quentes de arrependimento, na confissão de pecados. Senhor, o Senhor já sabe, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu preciso te dizer, Senhor, é isso que eu penso e que eu sinto, e eu não quero mais pensar e sentir assim. Eu quero que o meu coração seja transformado. Eu quero que a Helena irada se torne a Helena mansa. Eu quero que a Helena ferida se torne a Helena curada. Isso começa no seu tete a tete com Deus. Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus veio fazer reconciliação entre Deus e a humanidade. E reconciliação fala de relacionamento. O relacionamento foi quebrado, impossível de ser reatado, porque nós somos maus e Deus é santo. Mas Jesus veio e fez a intercessão, abriu a porta, nos levou de volta para o jardim, para a gente se relacionar com Ele de novo. Mas é isso que a gente faz? Será que a gente larga tudo, fecha a porta do quarto e fica aos pés do Senhor? Será que a gente pensa no Senhor, em tudo que a gente está fazendo, isso vai glorificar a Deus? Isso é do agrado de Deus? Será que quando você está afim de... Não vou fazer, porque eu vou ferir ao meu Senhor se eu fizer. É esse temor que tem crescido em nós. Essa reverência santa, que se lembra que Ele está. Gente, a presença de Deus não está só quando a gente a sente, não. É maravilhoso quando a gente está num ambiente onde a gente sente a presença de Deus. Mas eu quero te lembrar, Ele é onipresente. Ele está. Mas muitas vezes nós não temos a consciência da presença, porque a gente está tão distraído com tantas coisas. E quando você vai se afinando, a presença é constante.
Você está sentindo Ele ali com você te dirigindo. Não, vai. Você escuta claramente o Espírito Santo. Isso não é para você. Volta daqui. Vai lá na vida dela, ora por ela. Abraça aquela ali que eu quero abraçar. E aí sim, cumprimos o propósito para o qual nós estamos aqui. Mas isso começa entre você e Ele. Do seu relacionamento de amor com Jesus. Quem ama, arruma tempo. Quando eu namorava com o João, a gente se falava pelo menos uma vez por dia. Pelo menos. E era um custo para desligar o telefone. E a minha mãe gritava: desliga esse telefone! A mamãe estava falando para desligar. Eu ouvi. Então desliga. Não, desliga você, Helena. Desliga você, João. Não, desliga. Vamos fazer o seguinte, vamos contar de 1 até 3 e os dois desligam junto. Ok. 1, 2, 3. Ah, você não desligou. É isso aí que o Senhor quer fazer. Ah, o Senhor quer sair, mas eu não quero não. Ah, eu vou ficar mais um pouquinho. Ai, Jesus, aqui está tão bom. Não desliga não. É esse lugar que o Senhor quer levar a gente, minhas queridas. Mas nós precisamos ser intencionais. Intencionais. Essa coisa não brota, não. Sabe por quê? Porque a nossa natureza não quer Deus. A nossa natureza humana quer facilidade, quer folga. Eu tenho que, parar o que eu estou fazendo para ir lá falar com Deus. Não, a gente quer fazer o que dá resultado imediato, o que é prazer imediato, dopamina. Por isso que precisa de intencionalidade, para que haja frutificação. Feche os seus olhos. Oh, Senhor. Eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui por religião. Eu só quero estar aqui porque te amo. Eu não quero estar aqui para fazer uma canção. Eu não quero estar aqui para pedir algo de suas mãos. Eu só quero estar aqui porque te amo. Porque te amo, eu paro todas as coisas. Porque te amo, me prostro diante de ti. Porque te amo, escolho a boa parte, que estar aqui, quer te adorar, Senhor, quer te ouvir, quer estar aqui, porque te amo. Senhor, que nosso amor não seja apenas palavra, que o nosso amor não sejam apenas frases escritas na nossa camiseta, que nosso amor por Ti, Jesus, não seja apenas as visitas de domingo à Tua casa.
Aperfeiçoa-nos nesse amor. Ensina-nos esse amor, a fim de que ele se torne um fruto consistente, tenro, gostoso, saboroso nas nossas vidas. Que a nossa vida te glorifique, Senhor, e atraia outras pessoas aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.